Bom dia, sejam muito bem-vindos ao segundo webinar desta série de webinars co-organizada com a OMS Europa no âmbito do projeto Impulso. O meu nome é Vanessa Ribeiro e coordeno o Núcleo de Planeamento e Inovação na ACSS, que é a equipa que lidera este projeto do lado português. No primeiro webinar, ouvimos e discutimos apresentações nacionais e internacionais sobre várias áreas prioritárias do projeto Impulso: os percursos de cuidados digitais para os doentes complexos, cuidados baseados na comunidade, integração de cuidados de saúde e sociais suportados por registros eletrónicos de saúde e gestão da saúde da população. Neste segundo webinar, vamos aprofundar especificamente o tema da gestão da saúde da população. A criação das ULS como organizações que facilitam a integração de cuidados, a estratificação da população, que está atualmente em desenvolvimento, a descentralização das competências nos municípios e o elevado grau de digitalização do nosso sistema de saúde quando comparado com outros sistemas, são fatores que favorecem a evolução para uma abordagem da gestão da saúde da população em Portugal. Ou seja, uma abordagem que é orientada por dados, que é proativa e que considera os determinantes sociais da saúde para além da saúde propriamente dita. Neste webinar, vamos explorar como a gestão da saúde da população é implementada e utilizada noutros países e também aprender com experiências locais portuguesas. Algumas notas aqui muito importantes. O webinar vai decorrer em duas línguas, em português e em inglês, mas vamos ter legendas automáticas, que peço desde já que ativem, sobretudo para as salas de discussão que vamos ter na segunda parte. Para além de ativarem agora as legendas e a tradução automática, peço que voltem a fazê-lo na segunda parte, nas salas de discussão. E isto é muito importante porque temos aqui também alguns participantes internacionais e, deste modo, eles vão assim poder acompanhar a discussão. Estão agora, neste momento, a ver aqui um slide que explica como se podem ativar, como se pode ativar a tradução automática. Portanto, devem ir à barra inferior do ecrã, a ativar a tradução. No meu idioma falado devem colocar português e no meu idioma da legenda devem colocar também o português. Caso tenham alguma dificuldade, os meus colegas estarão também disponíveis no chat para ajudar. E sem mais demoras, passo já a palavra ao meu co-moderador para nos explicar um pouco mais sobre a estrutura e o conteúdo do webinar de hoje. José, over to you. Thank you very much, Vanessa, and a warm welcome also on behalf of WHO. My name is Jose Cerezo, and I work for the WHO European Center for Primary Healthcare. It is really a pleasure to participate in this virtual platform of exchange of ideas and cross-fertilization between local health units, but also between local health units and international experts. Today's webinar is structured into a plenary and breakout sessions. In the plenary, we are going to hear from two international experts and two experts from Portugal. Please keep an eye to the chat because we will be sharing in the chat related resources to the presentations, and we will also like to hear from your reflections. The breakout rooms are designed for you. It will be your opportunity to take the floor, share your thoughts, based on the topics that we will discuss during the plenary. So we would be grateful if you will stay us throughout the entire duration of the program. As Vanessa mentioned earlier, today's focus is on population health management. We have been working a lot in WHO in population health management lately, and we define it as a people-centered, data-driven, and proactive approach to improving the health of a defined population, taking into consideration the difference within that population and their social determinants of health. So we are going to be seeing how by using data insights, population health management helps identifying population groups with similar needs or risk and enable to address those needs through a targeted, tailored, and proactive approach through provider coordination.
An increasing number of countries are using around and across the globe population health management, and now we are going to see the experiences from some of them, and we are sure that you will find them very, very relevant. So without further ado, I pass the floor now back to Vanessa so that she can introduce our international speakers. Over to you, Vanessa. Thank you, Jose. So let's move on. And I would like to introduce Oliver Grune. I hope I pronounce it well. Oliver, thank you for joining to share your experience. Oliver é o diretor científico na Optimedis, que é uma organização que cria, implementa e avalia sistemas de cuidados integrados na Alemanha e é também professor na Faculdade de Gestão, Economia e Sociedade na Universidade de Witten-Herdecke, também na Alemanha. Oliver. Thank you. And you did pronounce my name very well. Thank you very much for that. And thanks for the introduction and the opportunity to present some experience on population health management from Germany. So I'm representing Optimedis. Optimedis is a private but social impact-driven organization in Germany with a very strong research foundation. We run multiple research projects in the area of health service research and population health management and data analytics, and use the findings of the research to actually improve the care delivery in our systems. Our mission is to improve health outcomes, not just for patients, but for the population at large, for the community. And at the same time, we always keep an eye on the financial expenditure, on the cost, per capita cost, and aim to improve efficiency in care delivery. We do that by working in partnership with care providers, mostly GPs, but also hospitals, rehabilitation clinics, pharmacies, and social services in different parts of Germany. Now, for population health management to be effective, it was just mentioned earlier, data is very important. And we have built a data infrastructure that helps us process very different data sources efficiently. And that's quite different to working with data in a research context. I've been many years of my career working in academic contexts where basically you run every analysis only once and then you move on to the next research question. In practice, in population health management, population health analytics need to be run multiple times again and again on larger and larger data set and needs to be managed very efficiently. So we have built this data warehouse that can process large sets of data, mostly the social health insurance data, which in Germany is very comprehensive, covering the whole patient care pathway from primary care over transferal and admission to the hospital, to surgical codes and diagnosis at discharge, to rehabilitation, pharmacy, and absenteeism due to illness at work. It's a very comprehensive data set. And we built this warehouse to process large-scale data. Our integrated care regions are typically small, populations of 50 to 100,000 patients, but sometimes we also process large data sets of 10 million patients for other insurance companies. And the way this works is that the data warehouse is built through OLAP cubes, which are defined analytical processes, which can then be rapidly applied to new data sets and run efficiently in the background to inform the care providers in terms of the data they need for decision making. So part of the work is to deliver standardized reports, but also to use the data for predictive analytics and forecasting. In addition to that, we also house external data. This might be classification systems that we are loading into our data warehouse, or survey data that we're collecting from our patients or populations in integrated care networks, or other provider data that is extracted from local providers.
What are we going to do with this data? To make it very simple, we distinguish between informing direct and indirect interventions. For direct interventions, we call all interventions that are directly addressed at a given individual that is part of our network. So, for example, a risk screening might take place, or a risk or patient segmentation model might group patients into a certain group, which are then being invited to participate in particular care programs. For example, in Germany, we have a very strong healthcare system, but what is typically rather weak in the German system is the focus on prevention and health promotion. So for certain disease areas or diagnosis, we develop care programs, identify patients, and then group them into these care programs and invite them to participate in these care programs that allow for the incorporation of additional prevention or health promotion efforts. One particular program, for example, is addressing osteoporosis, and once identified and incorporated into the care program, patients will have additional access to either individual or group therapy or medication as needed, or specific measurements, bone density measurements that are not covered by statutory health insurance. So that's an intervention directly addressing integrated care participants. We also run a large number of what we call indirect interventions. So these are interventions benefiting all patients, but are typically addressed at the care provider. One example of that would be using our routine data to run a prescription algorithm, the Fit for the Age score, which identifies a guideline adherence and over and under prescriptions in line with diagnosis of a patient. And we use this algorithm to provide reports to our primary care providers and inform them where they might improve on their prescriptions. So these are examples of direct and indirect interventions. It's important to emphasize that even though this is a private, social impact-driven organization, participation in any care program is always free of charge for patients and citizens, and participation is always voluntary for patients, citizens, but also for providers. And all costs are covered through the social insurance shared savings contract. Now, we talked about data earlier, and when I listen to presentations on population health management, or when I see what's being done in some countries, there's sometimes the expectation that it needs to be very complex and very, very analytical. But the answer is that sometimes with very basic analysis, very important improvements could be initiated. And the question is always, how can we use the data that we have, either simple or complex, small or large, to inform insight that helps our clinics, our professional professions, and our managers to actually initiate improvement processes. So we need to move away from simple regional level analytics and statistics about incidences and prevalences and utilization patterns to analytics that are targeting an individual practice, so that we can identify how patterns of diagnosis and costs are distributed over these practices. Because most often the patterns of cost and severity are not randomly distributed, and certain practices will have a particular profile. And rather than addressing care delivery processes in the whole region or in the whole system, we realize that it's often valuable to start with the points of high leverage practices with particular patterns of cost or disease or morbidity, and help them bringing patients on care pathways that incorporate more health prevention and health promotion.
An example for this is a model that we built in the city of Hamburg, which is a wealthy city, but it has some deprived neighborhoods. And one of these deprived neighborhoods has 70% of the population with a migrant background. And we often realize that we need to better link social and community resources to healthcare resources. And an example that I often give is that one GP told me, well, he had a new patient, a young woman, pregnant with a new diagnosis of diabetes, who didn't speak nor German nor English. And you can imagine in such a situation, a lot of things can go wrong. So this new health kiosk allows the GP to refer to conduct an electronic referral of the patient or the woman in this case to the health kiosk, where dedicated multilingual staff have on average 45 minutes for a first appointment to explain the diagnosis, to look at nutrition, to look at cultural issue, and to provide advice that is culturally sensitive, and refer the woman in this case to community or social resources available in the community that might help her, and refer back to the doctor when needed for medical reasons. This model has been evaluated by the Hamburg Center for Health Economics, a very renowned academic institute, and the evaluation showed that the number of visits to the doctor increased as we planned to do, because the referral to the health kiosk allows a back referral for checkups. But what was one of the key objectives is to reduce the amount of inappropriate hospital utilization. And we could see in the evaluation that the admission to the hospital for diagnosis that could be addressed in the community fell by 18.8%. So these are the so-called primary care sensitive hospital admissions. We also saw a significant reduction in drug expenditure and an increase in nursing services. Nursing is incorrectly translated here. It covers the whole social service package. So the evaluation showed that the model was actually successful in addressing the population health factors, reducing medicalization of chronical ill conditions, and basically addressing the triple aim in this context. The model builds heavily on social prescribing patterns and models and could be easily addressed elsewhere. Now, I invite you to look more at our work. We don't have time to go into much more detail today, but there have been a number of case studies on our work, most recently by the OECD as part of their best practice series in public health. So have a look at this report, and I'm happy to stay in contact. Please do reach out to me under this address, which will be shared with you afterwards, I'm sure. And I'm looking forward to contacts and hope this gives you some ideas on how population health management could be implemented in practice. Thank you very much for your attention. Obrigado. Thank you so much, Oliver. This was a very interesting and informative presentation. In Portugal, we are not very used to look at health systems like Germany because it's a very different system. But I think you gave us here a lot of things that we can also use, and some of them we also use here in Portugal. So having different systems doesn't mean that we can adapt and use similar solutions, because the problems are also similar. And I found very interesting that you work different kinds of data: social data, primary care, referral data, pharmacy, etc. And this is very relevant because we know nowadays that health, to improve health, we need to work outside the health sector, or also outside the health sector. And this is a very important message. So we need to look at that data together
and try to find the patterns you mentioned that lead to the very good results that you also presented here. And I also would like to emphasize here what you said in the beginning of your presentation, that is regarding using the results to inform decision making and then to improve to a better program or intervention. And let's move forward to keep us on time. And I would like now. Gostava agora, peço desculpa, estava aqui a divagar no inglês. Na verdade, eu queria dizer estas mensagens todas em português, mas como têm a tradução ativada, eu penso que terão conseguido compreender algumas das mensagens-chave que eu retirei aqui da apresentação do Oliver. E agora passamos já para ouvir a voz da prática do terreno com o Iono Chiriac, que é médico de família num centro de saúde em Barcelona. Ionut, we are eager to hear you. Thanks for showcasing your experience from the field. Over to you. Thank you. So I'm going to share our experience from a clinical point of view. I work in a primary care health center, 20 minutes south of Barcelona. I'm going to share the presentation. Give me a second. Please let me know if you can see the presentation. Compartir pantalla. Can you see it now? Yes. Yes. I have the same problem. Yeah, give me a second. Okay. Yes, we see it very well now. Thank Okay, you. great. So yeah, my presentation would be like a micro level from the clinician's perspective, clinician's point of view. So here now it's all over Spain that we use this tool. It's called Adjusted Morbidity Groups. We call it here GMA. So I'm going to refer it from now on as GMA. So this tool is used to classify populations according to the level of complexity and medical needs, considering multiple health conditions. It's not just health conditions, we also take into account the number of visits to the hospital, to the primary clinic, and also the cost of the medication, the amount of money the patients spend on their medication. And this tool allows for better planning, management, and resource allocation in the healthcare system, improving the efficiency and the quality of care. Here in Catalonia, we've been using this for the past eight years or so, and it's directly implemented in the clinical software which is provided by the government, and it's used in all primary healthcare centers, all public primary healthcare centers. So as I mentioned before, it takes into account different conditions like acute conditions, chronic conditions, or cancers. And in the case of chronic conditions, it takes into account the number of conditions, and also the system affected. So we have 5 major groups: healthy populations, pregnancy and or post-labor, acute conditions, chronic conditions that could affect different systems, and active cancers. And each group is divided in 5 levels of complexity. So we have a total of 31 GMA groups. As you can see in the first pyramid, this is the population here in Catalonia. Give me a second. So we have like 50% of the population with a GMA 1, which is like a healthy population. We have 30% GMA 2, 15, 3, 4% 1, and it's only 1% that has GMA 5. But we can see that this GMA 5 takes almost 32% of all hospital admissions, has an average of 31 visits in primary care, and almost 1,400 euros in spending at the pharmacy, comparing with let's say only 23 euros, which spends the healthy population.
Also, the other graph shows the by age and by gender the distribution of the distribution of the GMA groups. Can you hear me well? Yes, very well, very well. Okay. Okay. Here it's a screenshot of the software we use, and when we enter the first screen, when we use the software, we enter the health records of the patient. We can see here the GMA. The first thing we see is the GMA. In this case, the patient has a GMA of 3. Here on the right-hand side, we have the health conditions, and then on the left-hand side, we can add the free text. Yeah. How do we actually use it in clinical practice? So one of the uses would be like balanced workload for assigned patients in the primary care center. So when a new patient comes in, first we look at all the doctors to see what patients they already have. And it's not only the number of patients, but it's the number of patients considering also the GMA 4 plus the GMA 3 and 4. And based on this, we assign the patient to a different doctor. So if a doctor has few patients with a GMA 3 and 4, and the new patient is a bit more complicated, we assign this new patients to that particular doctor. It's also used to balance the workload for home care centers, because here in our area we have like 20 healthcare centers with older people, and it's a lot of work. We have around 800 patients in our care. We also use GMA. If it's a high GMA 3, 4, or 5, we can identify patients with high risk of hospital admission. We have a program here. It's called At Home Care. So we can use also this to prioritize patients to this program. At Home Care means that the patient cannot come to the clinic. Could be different reasons, not only age. So they cannot move around, and then we go to their houses on a regular basis. Like GPs go at least twice per year, and the nurse goes 3 or 4 times. I mean, every 3 months or so, based on their needs. We also review the pharmaceutical prescription to see if we have to adjust the medication or maybe retire some medication. If the patient has a GMA of 5, we also reviewed if the patients have advanced directives, because we consider that the patient could die in any moment, so it's useful to have that at hand. We also use this GMA for the patients that might require intensive follow-up in order to avoid visits to the hospital. And also use it to assign the patients to different community programs. I'll explain to you a bit later about this. This is a screenshot of the software that we use to get the list of the patients. We can adjust for age, date of birth, where they're from, the last visit to the center, and also all the GMA detailed here. This is an actual list of the patients with the GMA 4. The limitation of our tool. So we have to proper register the number of visits, also register the conditions, the health conditions. Sometimes the system shows us too many warnings. It's a bit tiring sometimes, but we have to deal with that. It doesn't take into account the social conditions. So this is an issue usually, but we try to compensate that with our social workers. And also this system is not connected with the private health system, because here in our area, many patients use both systems, public and private. So in the actual practice, we use this tool to identify fragile patients. These fragile patients could be chronic complex. They could have chronic complex conditions or have advanced chronic diseases. Here in Catalonia, 18% of the people that are 65 or older can be considered fragile patients.
and the percentage goes up to 25% in people over 55. Yeah. So we see here that from the patient with chronic conditions, 80% have normal chronic conditions where the patient can take himself by of the condition. 15% are risk of complexity, and 5% have a high GMA, 4 or 5. So it's the same. The first pyramid here describes the general population in Catalonia, 5% having a very high GMA. And also the pyramid on the right, we have an interesting distribution of the population attended by the social workers. So you can see that social workers attend almost 40% of the patients with the high GMA. The initial evaluation of the patient with a high GMA is we use a tool called Gerontopol, and if necessary, we use also the short physical performance battery. And if we find out that this is a frail patient, we use different clinical scales like a nutrition scale, fragility scale, social scales. We have 5 different scales that we can use. And based on these scales, we can classify the patient as a complex chronic patient or advanced chronic patients. So the same thing here. Patients with mild fragility, we use Gerontopol. Then we make a situational diagnosis, and from there we design a care plan. And this plan is usually shared with other healthcare people here, with the nurse, with the social workers. Yeah. As I mentioned before, we have community activities. So the patients who are in the initial stage of frailty can be assigned to different programs. We hired a physiotherapist, a dietitian, and it's a person that's it's like a psychologist that is connected to the let's call it the psychiatric care center here in Castelldefels. Ionut had an opportunity to give a more full overview of the Spanish system. And I don't think he's here at the moment. If he is, I will give the word back to him. But just wondering if Cristiano and Andreida from LHU are here. Yes. Figueiredo, yeah. Would you like to share your screen and start? Sim, I can start. So I guess I should speak in Portuguese. I will turn to Portuguese. Vou então partilhar a minha apresentação. Podem confirmar que está a funcionar? Penso que sim. Muito bem. Portanto, eu fui convidado para falar-vos de um projeto que temos na Unidade Local de Saúde de São José, dedicado ao modelo da prescrição social. Eu sou médico de família, sou também gestor deste projeto de abordagem comunitária e também doutorando em saúde pública, fazendo investigação, sobretudo na área da prescrição social. O projeto que vos vou apresentar hoje está neste momento sediado na Unidade Local de Saúde de São José, que agrega, portanto, os cuidados de saúde primários e cuidados hospitalares do centro de Lisboa, mas quando foi fundado em 2018, estava integrado naquilo a que nós chamávamos o Agrupamento de Centros de Saúde de Lisboa Central. Portanto, nós já temos alguns anos de história, começámos os nossos primeiros passos precisamente no final de 2017, e uma apresentação pública do projeto em fevereiro de 2018, na altura com a direção executiva do Agrupamento de Centros de Saúde. Este projeto tem uma particularidade, é um projeto essencialmente centrado nas necessidades mais holísticas das pessoas, portanto, as necessidades sociais, emocionais e práticas das pessoas que utilizam os cuidados de saúde primários em Lisboa. Tem como
como parcerias essenciais esta ligação à saúde, portanto, inicialmente com os cuidados de saúde primários, agora numa ótica de unidade local de saúde, abrangendo também cuidados hospitalares, que entretanto se mostram também disponíveis para integrar o modelo. Também parcerias muito importantes com o setor social, isto é, com aquilo que nós chamamos o terceiro setor, onde temos organizações de base comunitária, associações, organizações não governamentais, também misericórdias e, naturalmente, o poder local, com as juntas de freguesias, câmaras municipais, afetas à nossa área de abrangência. Por fim, é essencial também não esquecer que a implementação da prescrição social em Lisboa teve o acompanhamento, a monitorização e também a avaliação muito próxima da academia, neste caso pela Escola Nacional de Saúde Pública, que mais recentemente tem dinamizado uma rede de prescrição social Portugal e apoiado vários projetos de prescrição social, tanto em unidades locais de saúde, como também em municípios e comunidades intermunicipais. Portanto, é um projeto que envolve vários atores, vários setores, que se centra nas necessidades, não clínicas dos nossos utentes. Muito curiosamente, esta iniciativa da prescrição social, este modelo, surgiu sobretudo surgiu no Reino Unido, já faz mais ou menos 20 anos. E foi muito curioso perceber que nós também em Lisboa encontrávamos uma linha de metro com uma grande desigualdade em esperança média de vida, tal como acontecia na chamada Jubilee Line de Londres. Portanto, nós na cidade de Lisboa, quando entramos na linha azul do metro, na área do Jardim Zoológico, que fica em São Domingos de Benfica, a esperança média de vida das pessoas que habitam esta área é cerca de 80 anos, não é? Se uma pessoa começar a percorrer esta linha de metro em direção ao sul, em direção ao rio, portanto, a Santa Maria Maior, a esperança média de vida reduziu cerca de 6 anos. Portanto, isto ocorre num pequeno espaço de poucos quilómetros, se calhar menos de 5 quilómetros, e isso não tem nada a ver com diferentes níveis de acesso ou de qualidade dos serviços de saúde. Portanto, todas as pessoas nestas áreas têm acesso a hospitais de última linha, hospitais universitários, então as pessoas têm acesso a uma rede já bastante histórica e bem afirmada de cuidados subprimários, mas de facto existem grandes diferenças ao nível do seu contexto de vida. E aqui uma das representações que nós temos é precisamente ao nível da educação. Portanto, esta diferença de 6 anos na esperança média de vida entre São Domingos de Benfica e Santa Maria Maior importa-me porquê? Porque foi precisamente em 2017 que comecei a trabalhar ali mesmo, bem no centro ou bem integrado na Junta de Freguesia de Santa Maria Maior e, portanto, foi necessário servir uma população que tinha necessidades muito específicas, sobretudo relacionadas com aquilo que nós chamamos os determinantes sociais de saúde. Um, Muitas vezes na nossa abordagem clínica, na nossa prática médica, temos pouca consciência que o resultado da saúde da população depende apenas em 20% do acesso e da qualidade dos serviços de saúde. Os restantes 80% respeitam diferentes fatores socioeconómicos, onde desde logo podemos falar da educação, o emprego, o rendimento, também o nível de apoio social, de apoio familiar e apoio da sua própria comunidade. Naturalmente, os comportamentos em saúde tipicamente os clínicos têm maior atenção nesta área, não é? Saber se a pessoa fuma, a sua prática de atividade física, o seu consumo de álcool, ah, e também 10% ao nível do ambiente físico. Portanto, o que é que nós podemos fazer relativamente a estes 80% que estão fora do âmbito da saúde? É importante começarmos a afastar-nos das nossas instituições e equipamentos de saúde e a começarmos a olhar para a nossa comunidade como um todo. Ali nesta seta vem precisamente o sítio onde trabalho, a Unidade de Saúde Familiar da Baixa, integrada então na Unidade Local de Saúde São José. E é muito curioso percebermos que, de facto, apesar de nós prestarmos cuidados de saúde, a saúde acontece e gera-se sobretudo no nosso dia a dia, em casa, na nossa comunidade. Curiosamente, eu falei-vos dos 20% dos resultados em saúde que dependem do acesso e da qualidade de serviços de saúde, e é também aproximadamente 20%
o tempo de consulta que os médicos de família, os general practitioners neste estudo inglês, dedicam a abordar assuntos não médicos. Isto é, geralmente assuntos de âmbito mais social. Portanto, estes 20% quase que nos perseguem. Não temos dados relativamente a Portugal, mas em breve vamos ter, temos investigações em curso. E é muito interessante perceber como é que os clínicos, os médicos de família, neste caso em Inglaterra, percepcionavam esta elevada frequência ou elevado tempo dedicado a assuntos não médicos na sua consulta. Tanto tínhamos pessoas que falavam de o facto de estarem a abordar estas questões mais sociais fazia com que tivessem menos tempo para tratar de outros doentes, que isto aumentava o seu stress no trabalho, que aumentava também os custos da prestação de cuidados, mas também tínhamos alguns clínicos, alguns médicos que diziam que abordar estas questões aumentava a sua satisfação no trabalho, ajudava a perceber melhor o contexto da comunidade onde trabalhavam, etc. Portanto, temos aqui posições um bocado contraditórias na percepção dos clínicos relativamente a estas questões sociais. Onde este projeto de prescrição social foi implementado, inicialmente foi numa unidade de saúde familiar da Baixa, fica na Baixa de Lisboa, que tinha como característica ter uma equipa bastante jovem, motivada e com uma grande sensibilidade para estas questões mais de âmbito social. De certa forma, escolheram trabalhar naquela área e todos os profissionais que integraram esta equipa foram selecionados pela própria equipa de forma a partilharem os mesmos valores e a mesma visão dos cuidados de saúde. Este processo de implementação da prescrição social é importante perceber que é um processo centrado no paciente, isto é, o nosso foco é melhorar a qualidade de vida, a saúde e o bem-estar dos nossos utentes, isto é, atuar nos seus determinantes sociais de saúde para, por fim, termos melhorias ao nível do seu estado de saúde, mas é um processo que é bastante complexo, envolve vários atores, é um processo contínuo, complexo, multidisciplinar e intersetorial. Foi essencial ao início apresentar este modelo da prescrição social ao serviço social que já existia nos cuidados de saúde primários, na altura no agrupamento de Centros de Saúde Lisboa Central, tentar perceber quais é que eram as diferenças e as mais-valias de tentar integrar este modelo da prescrição social na atuação do assistente social dos cuidados de saúde primários e não foi uma abordagem assim tão fácil porque permaneciam várias dúvidas. No entanto, nós adotámos este modelo da prescrição social como sendo um modelo dominante de todo o serviço social na nossa unidade. Foi importante também sensibilizar os cuidados de saúde primários, isto é, os médicos de família, os enfermeiros de família, aqueles profissionais da linha da frente que queriam tentar identificar os pacientes que podiam beneficiar de uma intervenção tipo prescrição social. Isto é, treiná-los ao nível dos determinantes sociais de saúde e a terem esta sensibilidade de detectarem casos potenciais para referenciar à prescrição social. Sendo que, no nosso caso, a prescrição social, o papel de prescritor social, é desempenhado pelos nossos assistentes sociais do Serviço Social. É muito interessante também aqui na parte do serviço social destacar que quando nós implementamos este modelo da prescrição social, estamos também a sobrecarregar um serviço já existente do serviço social, que muitas vezes já tem grandes carências profissionais. Portanto, é realmente uma questão que tem que ser bem discutida, sendo que existem projetos em Portugal onde a taxa de referenciação à prescrição social, a percentagem aumentou cerca de 300, 400%. Portanto, estamos realmente a sobrecarregar um serviço que pode já estar implementado, mas pode não estar dimensionado em suficiência. Foi também necessário sensibilizar os gestores de saúde, na altura, os diretores executivos, para a importância da prescrição social, as mais-valias desta abordagem intersetorial e multidisciplinar para as necessidades não clínicas dos utentes e tentar mobilizar toda uma rede de parceiros sociais do terceiro setor para fazerem parte desta iniciativa de prescrição social. Isto é, tentar identificar na comunidade, mapear, envolver instituições e perceber o que é que estas instituições mais do terceiro setor fazem que podem promover a saúde e bem-estar da nossa população. Como é que nós podemos ligar estes serviços e atividades aos nossos centros de saúde, aos cuidados de saúde primários? Como é que podemos otimizar este fluxo do utente entre os diferentes setores?
Naturalmente, a parte da academia, envolvendo a Escola Nacional de Saúde Pública desde muito cedo na monitorização do projeto e na avaliação, e também toda aqui uma parte ao nível de influência de todo um sistema de saúde, com grande trabalho de consultadoria, reuniões com múltiplas equipas do Serviço Nacional de Saúde. É muito interessante perceber também que o papel dos mídia, o projeto tem tido ao longo dos anos algum destaque pelos mídia, até muito recentemente uma reportagem de cerca de meia hora de âmbito nacional sobre a prescrição social num canal generalista. Mas não nos podemos esquecer que o centro, apesar de todos os players, o centro continuam a ser os pacientes e provavelmente são os pacientes aqueles que são mais difíceis de mobilizar. Uma das coisas que nós fizemos que gerou mudança foi mudar completamente a forma como os médicos e os enfermeiros e também os psicólogos dos cuidados de saúde primários referenciavam os utentes, os pacientes ao serviço social. Isto é, tentámos estabelecer com os nossos parceiros sociais, com os clínicos, quais é que eram os motivos de referenciação ao projeto de prescrição social na nossa área e tentar identificar logo à direita o tipo de respostas e serviços que existiam na comunidade a que os nossos pacientes podiam aceder integrando o projeto da prescrição social. Portanto, e nós do lado esquerdo vemos diferentes determinantes sociais de saúde, que então era o nosso foco enquanto projeto. Muito interessante, esta referenciação gerava uma espécie de e-mail de discussão de caso ao médico, ao enfermeiro referenciador, ao médico de família e também ao assistente social discutirem numa espécie de um e-mail de gestão de caso aquela situação em particular e continuarem e fomentar uma comunicação bidirecional contínua. Outra coisa essencial foi a ideia de ir ao encontro da comunidade. Portanto, nós fizemos muitas reuniões na nossa comunidade, abertas a toda a população, a todas as organizações, em que eram os serviços de saúde, os profissionais de saúde, os assistentes sociais, a ir ao encontro da comunidade e a partilhar com a comunidade quais é que eram os desafios que encontravam na prestação de cuidados de saúde daquela localidade. Portanto, fizemos várias reuniões na comunidade, algumas reuniões itinerantes para conhecer os nossos parceiros na comunidade e, por fim, naturalmente, com a pandemia, tivemos também que adaptar o nosso modelo de encontro para um modelo mais online, mas foi sobretudo nestes encontros regulares que estabeleceram relações entre as instituições que tinham uma cara, né? Nós tínhamos para cada instituição tínhamos uma pessoa com quem podíamos contactar, o nosso interlocutor para aquele parceiro social. Portanto, nos dias de hoje, a prescrição social dos cuidados de saúde primários da Unidade Local de Saúde de São José, temos o utente que recorre a um profissional de saúde dos cuidados de saúde primários, pode ser médico de família, enfermeiro de família, ou um psicólogo, que se identificar alguma necessidade não médica, algum fator ao nível dos seus determinantes sociais de saúde, que possa merecer ou possa beneficiar de uma intervenção da prescrição social, o profissional de saúde referencia a pessoa para o nosso prescritor social, que neste caso é o assistente social dos cuidados de saúde primários, que vai ter cerca de meia hora, portanto, muito mais tempo do que o profissional de saúde que identificou o problema, para conhecer a pessoa e para coproduzir com ela aquilo que é a sua prescrição social. Nós também damos a possibilidade da pessoa dirigir-se diretamente ao Serviço Social dos Cuidados de Saúde Primários, sem ser necessário a sua passagem pelo profissional de saúde. Junto ao assistente social, é então coproduzida com o paciente a sua prescrição social, que pode, por exemplo, corresponder a atividades, por exemplo, numa universidade sénior, numa academia sénior na comunidade, workshops de cozinha saudável numa associação local, jardinagem acompanhada no Jardim Botânico de Lisboa, numa ótica de promoção da saúde mental, visitas guiadas a museus e também, no caso dos migrantes, aulas de português para estrangeiros para promover a integração social dos migrantes. O que acontece a partir da prescrição social é aquilo que é chamada a prescrição social. Mas não nos podemos esquecer que, de facto, a prescrição social envolve vários atores, vários profissionais, uma intervenção multidisciplinar em que todos têm que estar envolvidos e capacitados para que isto corra bem. Estes são os nossos números de referenciação à prescrição social no projeto em duas unidades, está bem? Sendo que os motivos mais importantes são ao nível de desconhecimento dos benefícios sociais e de saúde, logo de seguida o isolamento social, questões de emprego ou desemprego, questões também na área da saúde mental e naturalmente também aqui as questões muito importantes da integração de migrantes. O que é interessante nesta análise é que se nós fizéssemos
fizéssemos esta análise num gráfico ao longo do tempo, íamos perceber que os motivos de referenciação à prescrição social dependem muito do que é que está a acontecer na comunidade. Portanto, durante a Covid-19, muitos dos nossos pedidos de referenciação à prescrição social estavam no âmbito de acesso à alimentação. Portanto, as pessoas estavam tão vulneráveis que até questões de alimentação tinham que ser correspondidas no âmbito da prescrição social. Portanto, isto é realmente muito dinâmico e acompanha também o tipo de respostas que existem na comunidade. Isto é, se alguma organização cria uma nova resposta, esta nova resposta é promovida junto dos profissionais de saúde, isso faz com que isso faz com que os profissionais de saúde estejam mais atentos a essas questões e referenciem então a pessoa à prescrição social por esses motivos. Foram identificados mais de 45 parceiros com os quais os nossos pacientes tiveram contacto e beneficiaram dos seus serviços e atividades, ok, nas múltiplas áreas de intervenção da prescrição social, sendo que uma das grandes dificuldades que nós tivemos no projeto foi ao nível da avaliação. Portanto, inicialmente havia uma ideia de fazer uma avaliação ao longo de um ano de pessoas referenciadas à prescrição social. No entanto, a falta ou a ausência de um sistema integrado digital que acompanhasse o percurso do utente entre a saúde e o setor social, entre a saúde, o setor social e também o terceiro setor, fez com que se tornasse muito difícil fazer uma monitorização contínua dos benefícios do bem-estar e da qualidade de vida e saúde mental para os nossos pacientes. Seja como for, num estudo de caso, conseguimos alguns resultados interessantes ao nível da melhoria do bem-estar e qualidade de vida em alguns utentes referenciados à prescrição social, sendo que a grande parte dos nossos dados mais promissores são dados qualitativos, para já. Thank you very much, Cristiano. Seems like a very rich presentation, and I just wanted to remind you about our time limitations. But yeah, if you would like to just finalize with a few bullet Okay. points. So, Yeah. Okay. So less than 1 minute, okay? Portanto, uma coisa muito importante é que nós temos que apostar na digitalização do processo da prescrição social, até para conseguirmos fazer uma melhor monitorização de resultados, e uma avaliação de impacto mais satisfatória. Coisa muito importante também, e a nível de barreiras da implementação da prescrição social, é preciso recrutar mais assistentes sociais e capacitá-los para este modelo da prescrição social. Também é necessário encontrar vias e mecanismos de financiamento para o terceiro setor para que esta intervenção da prescrição social seja mais sustentável. Por fim, não esquecer que temos que garantir que os cidadãos têm acesso aos cuidados de saúde primários, a médicos de família, coisa que também não está assegurada, sobretudo na região de Lisboa, em Portugal. Temos um percurso que já tem vários anos, com vários momentos bastante glorificantes, de prémios e reconhecimentos, e temos de facto mais de 10 iniciativas em todo o território nacional. Acho que de facto a pergunta que nós temos de fazer é qual é que será o modelo de financiamento que a nível nacional nós vamos querer implementar para ajudar a que as unidades locais de saúde experimentem e implementem prescrição social em Portugal e para tornar este modelo mais sustentável e também para ter um processo de implementação mais robusto. Muito obrigado, e estou disponível para responder às vossas questões. Wow. Thank you very much for sharing such a rich information. And honestly, it's hard to pick up on a particular point. You've covered so much. And thank you very much for underlining the importance of patient-centeredness. You've honestly highlighted some equity gaps and the importance of intersectoral collaboration, particularly very much engaging with the mapping of the social sector, that it's not an option, that it's a foundational, and we must move forward that direction. And in the interest of time, I just wanted to note that you may have noticed some technical issues. Turns out that Lisbon, as well as parts of Spain, have been experiencing significant electricity outages, and which is the reason why we lost, unfortunately, both of our moderators, and we can't get a hold of them. And we hope that
the connection will reestablish itself soon. Yeah. But Also, I had an electricity problem here, so I needed to turn on my mobile data to speak. yeah, Okay. yeah. It's I don't think I've ever heard of anything like this happening before. Me too. Yeah. Sorry, in the north part of Portugal also, we are having those same issues. Okay, so it's a national thing, I think. Yeah, it's a national thing. and I have colleagues from Algarve saying the same. So we are all with the problem, and I think it's in Germany we have the same problem. I have colleagues telling me that. So it's maybe something more than we are thinking. But for now, we are 44 participants, so I think we can continue. yeah, I suggest we will try to continue, and just wanted to check if Gonçalo Sarmento is with us, and if so, then we'll move forward with the presentation. Bom dia a todos, o meu nome é Gonçalo Sarmento, sou médico internista e tenho a competência de geriatria com alguns médicos e, portanto, sou responsável também do Centro Geriátrico de Oliveira das Mães, uma unidade nova e pioneira do SNS, onde temos uma área de internamento de geriatria aguda, uma área de consulta e uma área que queremos lançar agora também ela é inovadora, de consultoria ERPs. Este pequeno projeto dentro do Centro Geriátrico chama-se Gerilar. Foi um projeto do qual eu resolvi introduzir e que foi recentemente aprovado no nosso Conselho de Administração na Unidade Local de Saúde de Floriboga e que estamos em fase de implementação, primeiramente através de um projeto piloto por colaboração com uma ERP e, posteriormente, o objetivo é, consoante os resultados e a monitorização destes, podermos começar a estender a outras ERPs da nossa região. E, portanto, para vos explicar um bocadinho o porquê de nós avançarmos com uma unidade dedicada única e exclusivamente à geriatria. Porque nós, na Europa e em Portugal, mais especificamente, que é onde trabalhamos, temos um problema grave com o envelhecimento e com a sustentabilidade também do nosso Sistema Nacional de Saúde. Supõe-se que dentro de algumas décadas teremos mais de um terço da população com 65 anos. Neste momento já temos mais de 100 mil idosos institucionalizados em instituições oficiais, ou seja, tudo o que passa por cuidadores informais ou instituições sem licença por parte da Segurança Social não estão contabilizados. E isto faz-nos refletir um pouco, porque neste momento a previsão, olhando também para as projeções demográficas, é que dentro de 5 ou 10 anos tínhamos mais do dobro da necessidade de vagas para poder institucionalizar idosos dependentes. E, portanto, temos que estar preparados e preparar também soluções para tentar manter os nossos idosos mais saudáveis e o mais autónomos possíveis para que só mesmo aqueles que precisem estejam institucionalizados, senão de outra forma não vamos ter capacidade quer por parte da nossa saúde social, quer por parte também do nosso sistema de saúde, através de vagas de agudos, para servir os nossos idosos, que são cada vez mais e que são cada vez mais doentes também. Esta inflexão demográfica acaba por ameaçar realmente todo o nosso trabalho, desde o trabalho dos profissionais de saúde até o trabalho também dos profissionais da Segurança Social e a ter um grande impacto também no nosso orçamento de Estado. Sabemos, por outro lado, que com esse impacto no orçamento de Estado deriva não só pelas admissões hospitalares, deriva não só também pelos apoios da Segurança Social para que eles fiquem institucionalizados, mas também pelos custos que eles vão tendo em outras despesas. E aqui sublinho, sobretudo, os custos com o internamento, por um lado, mas, por outro, os custos com a polifarmácia. Portugal tem uma grande despesa associada ao consumo de medicamentos e, portanto, é fundamental, tendo em conta que os nossos doentes idosos são aqueles que consomem mais medicamentos, nós podemos também ter aqui uma intervenção segundo as boas práticas geriátricas, sendo um bocadinho mais racionais na hora da prescrição e sendo capazes também de reduzir ou
prevenir potenciais iatrogenias através de interações farmacológicas e suspender fármacos cujo benefício seja duvidoso e que muitas vezes nós temos dificuldade em suspender, até porque os doentes não têm um acompanhamento como seria desejável e portanto, é fundamental que haja essa intervenção geriátrica no sentido também de prevenir a potencial ação inapropriada do fármaco, que muitas vezes fica anos e anos e que foi prescrito inicialmente para um benefício previsível de meses. E, portanto, é fundamental também termos esta intervenção e daí médicos que estejam dedicados à área da geriatria poderem querer também sair fora do hospital e ter uma intervenção alargada na comunidade. Quando criámos este centro geriátrico, que foi em junho de 2024, nós começámos, obviamente, pelo quartel-general, ou seja, pela nossa unidade geriátrica aguda e pela unidade de autogeriatria. São 36 a 39 camas, em que nós dedicamos 30 a 33 à unidade geriátrica aguda, portanto, doentes com patologia médica aguda com mais de 75 anos, e 6 camas para doentes ortogeriátricos, doentes que tenham sofrido de fratura do colo do fémur e que beneficiem de internamento. Por outro lado, para completar este triângulo, nós sabemos que há benefícios das unidades geriátricas agudas, ou seja, uma atenção, sobretudo, com a prevenção e o tratamento dos síndromes geriátricos e internamento, mas precisamos também oferecer uma retaguarda aos doentes que passam por cá pela nossa unidade de internamento, para que eles possam, sim, também beneficiar, digamos assim, manter o benefício que tiveram ao longo do internamento. E, portanto, é fundamental nós direcionarmos também para o ambulatório e termos algum apoio. E esse apoio passa por uma consulta externa, por um apoio em hospital de dia e pela inovação, que é a consultoria AERPIS, o projeto Gerilar. Este projeto da criação do centro geriátrico já foi premiado com uma bolsa através da Sociedade Europeia de Geriatria e, portanto, já foi reconhecido internacionalmente, o que é muito bom para nós. Digamos que as pessoas que dentro da área médica gostam da geriatria, porque acaba por ser aqui uma novidade que rompe com aquela que poderá ser também no futuro a criação da geriatria em Portugal e a assunção da geriatria como uma especialidade médica com uma diferenciação própria. É fundamental que nós consigamos construir unidades como esta, todo o SNS, na ótica da sustentabilidade, como eu falei há pouco, mas também na ótica de oferecer melhores cuidados e cuidados mais diferenciados aos nossos doentes, que são o centro deste triângulo, como podem ver aqui. Ou seja, cuidamos através de apoio durante o internamento, mas também temos em atenção depois ao seguimento ambulatório. Não esquecer que a maioria dos nossos doentes idosos, quando são internados, em matemática, estatístico, está contabilizado, está publicado, perdem algum tipo de funcionalidade e sofrem um agravamento da sua cognição. Sejam internados por insuficiência cardíaca aguda, por uma infecção respiratória, há um impacto nos internamentos que acaba por ser muito deletério para os nossos doentes mais idosos e mais frágeis. E por isso é fundamental que haja uma intervenção geriátrica multidisciplinar por parte de equipas de enfermagem, fisioterapia, médicos de medicina interna, serviço social, de forma a que possamos acondicionar e receber estes doentes e tratá-los da forma mais individualizada possível dentro do hospital. A nível de consultoria, sobretudo a consulta externa, é fundamental que continuemos este tipo de intervenção. O que temos até a observar é que, de facto, os doentes beneficiam muito mais sempre destes cuidados em ambulatório porque estão na sua casa e, portanto, acabam por ter realmente grandes ganhos, sobretudo quando saem do hospital, vão para casa e depois nós mantemos algum plano de seguimento com a intervenção. Por outro lado, a consultoria AERP é um projeto realmente inovador e é por isso que eu estou aqui hoje a falar-vos e que vos vou especificar mais um bocadinho. Portugal tem mais de 100 mil idosos institucionalizados, como eu vos falei, e há um estudo muito interessante realizado pela Universidade de Évora com a Confederação Nacional de Instituições de Solidariedade, em que nós verificamos que, e que foi inclusivamente publicado
do Correio da Manhã e de outros jornais, sobretudo dos horários de referência, ou lista de referência como a Visão, em que procurou fazer um retrato daquela que é a população que está institucionalizada. E o que é que identificou? Identificou este relatório que a maioria das pessoas institucionalizadas em ERP em Portugal são já grandes idosos, acima dos 85 anos, têm multimorbilidade, portanto, multipluripatologia, uma grande permanência em doença cardiovascular, como sabemos é aquela que é responsável por mais de óbitos em Portugal, e apresentam, grande parte deles, uma alteração cognitiva moderada a grave, ou seja, nem sequer contabilizam aqui a alteração cognitiva ligeira. A dependência nos autocuidados, o que faz com que haja muito mais necessidade de mão de obra até por cuidar dos doentes, haja necessidade também de uma avaliação muito mais individualizada para gerir aquilo que realmente importa para cada doente, centra-se ali à volta dos 60%. E, portanto, é fundamental que nós reconheçamos que nos lares em Portugal temos doentes muito dependentes e que verdadeiramente precisamos de intervir. Porque estes são também aqueles doentes que frequentam mais serviços de urgência. E, portanto, temos realmente que intervir lá, estabelecer bom elo de ligação com os profissionais de saúde das ERPs, para que, de forma integrada, possamos fazer parcerias e tentar manter estes doentes no domicílio o mais tempo possível. Neste caso, o domicílio é o lar, mas se nós oferecermos uma consultoria e conseguirmos integrar a nossa consultoria com a consultoria que os lares têm já contratualizada, de enfermagem, de médico ao lar, se houver aqui uma proximidade, esta sinergia vai beneficiar, por um lado, em primeiro lugar, o doente, procurando diminuir as admissões hospitalares e procurando ter uma consultoria mais especializada em geriatria, e, em segundo lugar, também as instituições, porque esse doente recorrendo menos ao hospital, haverá, claro, uma menor pressão deste tipo de doentes que são muito complexos e que acabam por ter também, além de uma grande taxa de admissão hospitalar, têm também um tempo muito elevado de permanência em serviço de urgência, porque é muito difícil para um clínico identificar bem a história, perceber, contactar, recolher dados, porque em muitos destes casos os doentes não são capazes de identificar as queixas e, portanto, tem que haver uma anamnese muito treinada e muito multifacetada, com contactos com familiares, com profissionais da ERP, para tentar identificar o que verdadeiramente se passa com cada utente. E, neste caso, é fundamental haver aqui uma intervenção que pode vir ela própria da vontade da ULS, onde a que pertence a ERP, e, portanto, daí surgir uma ideia, que é porque é que nós não vamos tentar manter estes doentes no domicílio e tentar evitar que eles sejam realmente encaminhados tantas vezes para o serviço de urgência. E, portanto, nós identificamos aqui várias falhas ao ler este relatório. E, portanto, essas falhas, obviamente, que serviram de ponto de partida para nós tentarmos elaborar um projeto nesta área. A ausência de um sistema integrado de apoio geriátrico nas ERP é gritante, nós verificamos isso, ou seja, não há uma grande integração, as pessoas que trabalham em ERP, os profissionais de saúde não conseguem muitas vezes sequer contactar colegas que trabalham no hospital e não conseguem ter também uma equipa de apoio. Por outro, há realmente uma falha de articulação sistemática, muitas vezes até primariamente por comunicação, outras vezes também porque, de facto, os doentes acabam por ser encaminhados para o serviço de urgência, e os serviços de urgência muitas vezes estão sob grande pressão e torna-se muito difícil o esclarecimento de algumas causas, perdem-se papéis, folhas de encaminhamento em doentes que são trazidos por equipas de bombeiros, há incapacidade e falhas nos contactos que não são atualizados. Lembro que estes doentes, mais de 40% deles têm intuição cognitiva moderada a grave, portanto estão incapazes de colaborar com informações fidedignas. Há um custo muito elevado associado a transportes e isto é importante falar, porque o nosso hospital, a nossa OLS, tem um custo elevadíssimo de transportes para o domicílio, neste caso para ERPs durante o fim de semana, mas os próprios ERPs, os próprios utentes, para não ser utentes, também têm custos associados e é preciso libertar também as corporações de bombeiros para outro tipo de trabalhos.
já para a mobilização até de doentes realmente urgentes e emergentes de outros locais e não tanto para os retornos ao domicílio dos doentes após a avaliação. Por outro, temos que entender que há complicações clínicas muito perigosas para este tipo de doentes que decorrem das longas permanências no serviço de urgência e dos internamentos, como as infecções nosocomiais, o delírio, mas também as infecções associadas a catéteres, o início e o surgimento de úlceras crónicas da pele, que acabam por ter também depois grandes encargos em cuidados de saúde. E, portanto, é fundamental que realmente tenhamos outro tipo de abordagem, uma abordagem já proativa por parte da nossa OLS. Há também a necessidade da otimização terapêutica e a priorização das mobilizações através da implementação de medidas, obviamente, mais direcionadas e mais técnicas do ponto de vista geriátrico, mas também do ponto de vista de saúde pública. Não esquecer aqui que este projeto também surge um bocadinho influenciado por aquilo que foram as boas práticas que nós identificamos no Covid, ou seja, nós tivemos ganhos sempre que saímos fora do hospital e prestamos consultoria aos ERFs de forma proativa. Acaba por trazer muitos ganhos para o hospital, manter os doentes no seu domicílio, e com esta carga de pessoas com doença que existem nas ERFs, acaba por ser claramente benéfico em custo-benefício, mas sobretudo também em ganhos de saúde para o utente. E, portanto, estes são os nossos objetivos: melhorar a qualidade de vida em primeiro lugar, o doente sempre no centro do nosso projeto, otimizar os planos terapêuticos do doente, consoante também o seu prognóstico e a avaliação da sua fragilidade, reduzir as admissões de serviço de urgência, realizar uma avaliação geriátrica global periódica, de forma a termos uma melhor ideia daquilo que é realmente importante para cada doente. Implementar os critérios de estar em stock na revisão terapêutica. São os critérios que visam também identificar os fármacos potencialmente inapropriados, fármacos estes muitas vezes de utilização crónica e cujo benefício no doente acaba por ser nulo. E, portanto, um fármaco, quando não tem benefício, só terá malefício ou só será prejudicial ao doente. Portanto, temos que realmente intervir neste aspecto. Por outro, estabelecer planos de atuação preventiva. Alguns um bocadinho mais do âmbito de saúde pública, mas outros, sobretudo, a nível de individualização e de promoção de saúde individual. E por isso também entra aqui a introdução de programas de atividade física do tipo RIFEL, que é um programa chancelado pela União Europeia de promoção de exercício de acordo com o seu grau de fragilidade para o doente idoso e que, portanto, podem muito bem ser implementados em ERFs e não necessitam de profissionais especializados, porque o seu programa de prescrição é um programa simples, de simples execução e sem custos acrescidos, nomeadamente em materiais para a realização desse exercício físico, que visa única e exclusivamente combater a fragilidade. A fragilidade é um síndrome que, embora tenha sido muitas vezes esquecido, acaba por ter, neste momento, um papel central naquele que é o equilíbrio funcional, cognitivo e a mortalidade dos doentes idosos. E, portanto, é fundamental que hajam planos de intervenção para melhoria da performance dos nossos doentes, física e cognitiva, e também a prazo na evolução da fragilidade. Por outro lado, criamos aqui um sistema de referenciação direta para especialidades e de referenciação direta para internamento, o que será uma novidade também nos serviços médicos. É fundamental que a medicina interna, e neste caso a geriatria como subespecialidade, como área de treinamento, comece a introduzir outro tipo de internamento médico em Portugal, que seja um internamento por referenciação direta para internamento. Ou seja, o doente é admitido sem necessidade de admissão ou de passagem pelo serviço de urgência. Essa admissão, obviamente, pode ter ganhos para o doente, porque é admitido num meio mais tranquilo, mais programado, já com objetivos definidos. Por outro lado, haverá um conhecimento muito maior da história do doente, porque já há esta integração da ERP com o hospital, mas deixem-me falar ainda de outra opção muito importante, que é a integração também aqui de um papel diferenciador da hospitalização domiciliária através de protocolos com ERPs, que possa também facilitar aqui uma admissão direta de internamento em hospitalização domiciliária, sem necessidade, aliás, de remover o doente da sua cama, do seu domicílio, e podendo a hospitalização domiciliar oferecer algum tipo de cuidados mais diferenciados do âmbito hospitalar em casa, neste caso, em ERP.
Portanto, com o enquadramento do acordo do EIR e com o despacho de 2023, em que se definiu como um dos pilares estratégicos a estratificação da população por risco, focado também no apoio médico a doentes em lares, surgiu aqui a possibilidade de viabilizarmos este projeto. E viabilizarmos através de uma identificação que fosse aceite, que fosse imparcial, dos doentes que verdadeiramente estejam em ERP e necessitam de uma intervenção geriátrica, ou que beneficiem mais de uma intervenção geriátrica. E, portanto, o BI na estratificação pelo risco acabou por ser aqui uma ferramenta essencial. Nós iremos começar por identificar os doentes de muito alto risco, que residem em determinada ERP, e vamos começar a intervir sobre eles com os objetivos de baixar os indicadores previsíveis de internamento, de reinternamento, de polifarmácia dos doentes e obter aí sim ganhos matemáticos em saúde para podermos depois estender este projeto a outras ERPs da ULS. A nossa estratégia operacional vai se sentar então na avaliação de até 10 utentes por ERP, que no início de uma fase de projeto piloto será apenas um, por semana, consultas de 40 minutos das primeiras e 30 minutos dos subsequentes, articulação com as equipas locais para a gestão de casos. Obviamente que teremos sempre um canal de comunicação direto que pode beneficiar realmente também, em primeiro lugar, o utente, mas também constituir uma grande mais-valia no auxílio das equipas dos lares, que muitas vezes não têm tanta informação nem tanta possibilidade de tratar algumas patologias agudas ou crónicas de alguns dos seus residentes. Por outro lado, vão ser selecionados através da plataforma IER, com a classificação muito alto risco, através da identificação de muitas patologias ou de princípios ativos consumidos, e poderão também ser selecionados se indicados por equipas clínicas após o internamento e, obviamente, haver um cruzamento com a plataforma DIR. A salientar aqui que os grandes ganhos serão realmente avaliados através da evolução do score da IR desses doentes a cada 3 meses. E, portanto, vamos avaliar, obviamente, todo o processo. Estes são alguns indicadores. Nós temos indicadores do processo, indicadores de resultado, de amortização da avaliação, também com avaliação mensal de alguns dos indicadores. A plataforma da IR não vai ser possível mês a mês, mas 3 a 3 meses o faremos, pelo menos. E, de resto, o mais importante aqui é estarmos atentos também à redução das admissões hospitalares, nomeadamente à referenciação para serviços de urgência. Estar atentos também ao número de doentes que foram admitidos em internamento direto, com benefício na não referenciação para serviços de urgência. Obviamente que é fundamental nós criarmos aqui um bom número de consultas realizadas, apresentar também um bom teste, um bom tempo de resposta às solicitações, e é fundamental aqui também nós irmos depois, posteriormente, avaliando a probabilidade de internamento definida pelo BIR e a polifarmácia dos nossos doentes, para realmente identificar os ganhos previsíveis. O cronograma de implementação, neste momento nós estamos na fase 1, portanto na fase de preparação e implementação do projeto piloto, estabelecimento do acordo com a primeira ERP, que será a Secretaria Municipal de Saúde das Mães, e obviamente vamos incluir também uma enfermeira dos cuidados de saúde primários, para cá já aqui também, digamos, com uma integração muito mais multifacetada, por um lado pelos cuidados de saúde primários que estão afetos à IRCEP e por outro lado também pelo hospital. É altamente benéfico, porque assim, desta forma mais integrada, podemos realmente verdadeiramente trabalhar em equipa. Os utentes vão continuar a ter o seu médico de família, vão continuar a ter o seu médico do lar e, portanto, é fundamental que trabalhemos aqui em equipa para tentar reduzir ao máximo o número de episódios de mobilização. Posteriormente, teremos uma fase 2, conforme os resultados
resultados que fomos tendo. A fase 2 será começar a expandir, baseado nos resultados deste projeto piloto, para a consultoria para outros herpes. E a novidade que eu teria para vos dar no apagão, e que já anunciei logo neste slide, esta fase já foi aprovada em Conselho de Administração, e, portanto, já estamos em fase de contactos e de definição de timings de início de consultoria com a primeira herpe. Portanto, há aqui um triângulo que acaba por estar completo com este projeto Genuar. Porquê? Porque, na realidade, vamos atacar, digamos que, o core dos doentes idosos com maior complexidade, mais comorbidades, mais polifarmácia, e vamos tentar intervir dessa forma para proteger os doentes, em primeiro lugar, mas em segundo lugar, trazer benefícios também para as instituições. As instituições que cuidam do utente, as IPSS, neste caso o ZERP, e a instituição que está da retaguarda, sempre que o doente agoniza, que é o hospital. E, portanto, haverá aqui, de certa forma, uma parceria entre o setor social e o setor público no seio da integração dos doentes residentes em herpe, que será muito benéfico e que será também um exemplo, espero eu, de sucesso de integração de boas práticas de saúde entre SNS e setor social do Estado. Muito obrigado e espero em breve começar a poder apresentar-vos os resultados e apresentar-vos os verdadeiros sucessos que estará a ser este projeto em que confio plenamente. Obrigado. Thank you so very much, Oliver, Iona, and our speakers from LHUs. The content was fascinating, and I really look forward to delve into more of what may be the barriers, first to using data-driven population health management, and how to integrate more the social determinants of health in this work. So thank you very much, everybody, and please watch this space. We'll announce our next webinar. Thank you. Bye-bye. Thank you.